Você tem um instante? Quando o nosso autor falar a respeito dos títulos de Jesus, entenda, ele não está definindo quem Cristo é, mas está apresentando características presentes no caráter de Jesus, ou seja, traços de sua personalidade, de sua identidade, mas de forma alguma tentaria defini-lo, porque isto é impossível, improvável. E o primeiro título a ser tratado pelo nosso autor é apresentar Jesus como Cristo. Parece uma palavra tão comum para nós e, de fato, alguns entendem até como uma espécie de sobrenome de Jesus, tamanha a naturalidade com que tratamos o nome Jesus Cristo. No entanto, é um título extremamente importante, pois é uma palavra que não foi traduzida para o português, mas sim transliterada. Então, no grego original nós temos a palavra Christos, que quer dizer ungido. No Antigo Testamento nós temos a mesma palavra, no hebraico obviamente, como Messias ou Mexia. E esta palavra é muito interessante porque no Antigo Testamento separa uma pessoa para uma função específica. É indicação de algo pontual, um propósito certo, necessário e perfeito. Cristo Jesus é o Salvador da terra, aquele que somente Ele poderia fazer a sua obra se tornar completa. Nenhum outro poderia estar no lugar de Jesus, o Cristo. Nenhum outro poderia assumir o meu e o seu lugar na cruz, a não ser Jesus, o Cristo, ungido, separado, Filho de Deus, aquele que veio nos salvar e nos redimir. E é interessante que no segundo momento o texto trata a respeito de Jesus como filho de Davi. E no texto do Evangelho segundo escreveu Mateus, esta menção é extremamente bem elaborada, pois Mateus, como se sabe, escreve para os judeus, homens e mulheres da nação de Israel, que precisavam escutar de maneira direta a respeito da pessoa de Jesus. Logo no capítulo 1, ele vai traçar a genealogia de Jesus com um objetivo muito marcante: provar que Jesus é o grande rei esperado, prometido à nação de Israel, ao rei Davi. Quer ver? Em Salmo, capítulo 88, do verso 29, Jesus é a promessa que é cumprida no tempo e espaço lá no Novo Testamento. Isso é maravilhoso e por isso o nosso evangelista Mateus deixa muito claro: Jesus, o Cristo, filho de Davi e filho de Abraão, portanto, herdeiro da promessa, a promessa que vai se cumprir, e também o filho de Abraão, portanto, um judeu por excelência. Esta afirmação da filiação de Jesus, do rei Davi, obviamente não deve causar nenhuma dúvida se Jesus era filho de José, filho de Maria, filho de Davi. Afinal, que bagunça é esta? Não é bagunça nenhuma, é uma afirmação teológica, uma afirmação espiritual, é uma afirmação que deixa muito clara a nossa convicção de que Jesus Cristo é o grande rei para estabelecer aqui e agora, através da sua vida e da minha vida, o reino de Deus. E por fim, o nosso devocional de hoje vai tratar o título de Jesus como o servo, o rei sofredor. Isso para nós é muito estranho porque de fato não faz muito sentido, pois todas as vezes que nós imaginamos sermos tratados como rei, nunca imaginamos sofrer como um rei, porque para nós um rei não sofre jamais. Mas não se esqueça, Jesus não tem nenhuma relação com aquilo que nós achamos natural. Antes, ele vai propor a sua entrada no tempo e espaço, o estabelecimento do reino eterno de Cristo Jesus, aqui, por meio de um exemplo tão humilde, de um servo que se fez sofredor por você e por mim. Entenda isso, Jesus não foi obrigado a sofrer, Jesus não foi impelido a sofrer como se estivesse correntado. Jesus escolheu sofrer, porque diante de toda possibilidade humana, Cristo é soberano, pois Ele é Deus. E uma coisa que é interessante é que o Evangelho de Marcos, escrito primeiramente para que os romanos soubessem a respeito de Jesus, põe como figura de ilustração para a entrada triunfal de Jesus, a entrada triunfal de um general romano. E essa entrada triunfal é totalmente diferente, pois enquanto um entra com
pompas e vitórias, cheio de tesouros e também o seu grande exército ao seu lado, Jesus entra num jumentinho emprestado, sem que nenhum tipo de informação real a seu respeito tivesse sido comunicado. Se você observar o texto do Evangelho segundo Marcos, as pessoas que gritavam Hosanas, Hosanas, nem sabiam quem ele era. Diziam, talvez seja um profeta ou algo parecido. Meu querido, minha querida, é interessante notar como Jesus se fez miserável por nós, porque ele escolheu nos amar. Enquanto nós não éramos nada, ele escolheu nos fazer filhos. Portanto, este título reforça a nossa identidade, segundo a perspectiva de um Deus que decidiu amar, escolheu nos amar, decidiu se entregar e se fazer maldito por nós, para que nós fôssemos feitos santos aos olhos do Pai, por causa do amor que há em Cristo Jesus. E hoje, como igreja, guardamos esta responsabilidade e sabemos, se o nosso Senhor decidiu sofrer, decidiu se colocar nesta posição, o que dirá de nós? A nossa responsabilidade, então, é como igreja servirmos uns aos outros. Este é o expediente cristão. Não repousa a um sexo, ou seja, às mulheres serem submissas, mas sim à igreja de Cristo se submeter mutuamente, para que todos sejam abençoados, edificados e o nosso Pai que está no céu, como diz o apóstolo Pedro, seja glorificado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde a sua vida, que este estudo seja tão abençoador para você como tem sido para mim. Uma honra poder participar do seu crescimento espiritual e também intelectual, pois, parafraseando um livro de John Stott, crer é também pensar. Deus quer que você desenvolva-se em todas as áreas da sua vida. Portanto, meu irmão, continue firme. Vamos chegar juntos. Na próxima semana, um novo vídeo aqui neste canal, TBC TV. E para isso, para que você fique ligado em todas as nossas atividades, se inscreve aqui no nosso canal, dê um like para nós, é extremamente importante. Ative o sininho para que toda vez que nós tivermos um vídeo novo, você seja o primeiro a saber. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família e vamos juntos crescer e prosseguir conhecendo ao Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Pai. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.